Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, verso 21. Jó é um livro muito antigo. Inclusive, muitos estudiosos acabam considerando ele como um contemporâneo de Abraão, mais ou menos ali. Ou seja, isso foi há quase 2000 anos antes de Jesus ter sido encarnado aqui na Terra. Alguns, inclusive, acham que ele pode ter sido o primeiro livro bíblico a ser escrito, antes mesmo do próprio Gênesis. Só que, no entanto, ele aparece lá pro meio das nossas Bíblias. Sabe por quê? Por causa do gênero desse livro. Ele é uma literatura de sabedoria, assim como Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. É por isso que ele está lá junto com eles. E a literatura de sabedoria não é uma leitura do tipo fast food, para você ler correndo, rápido, procurando ali um devocionalzinho simples e fácil de assimilar. É aquele tipo de porção da escritura que você tem que mastigar lentamente, preparar com bastante calma, meditar de dia, de noite, por muito tempo, até começar a arranhar a superfície do que esse texto maravilhoso quer trazer pra gente. E essa linguagem, muitas vezes, ela tá cheia de enigmas, de rimas, de figuras de linguagem, né? Uma linguagem extremamente elaborada com essas imagens, com essas noções poéticas de rimas e de contextos, contrastes. Enfim, o livro de Jó não é uma exceção nesse tipo de literatura. E a história de Jó é uma história que representa muito bem a história da própria humanidade. A gente começa lá em Uz, que é hebraico para um lugar arborizado. E este lugar arborizado, lá no Oriente, é como o Éden. E existe um homem, Jó, que cuida de muitos animais e cuja vida parece estar andando perfeitamente. Tipo no Éden. E aí Satanás mete o nariz onde ele não é chamado e a coisa desanda de uma vez. Tipo no Éden. E eis como acontece. Parece que existem algumas reuniões ocasionais lá no céu, onde todos os seres não caídos aparecem para participar. E numa dessas reuniões, o Senhor menciona de forma extremamente orgulhosa aqui, né? Claro, no bom sentido, o seu servo Jó. E aí parece que de uma forma completamente inesperada, participando ali daquela reunião como um completo penetra, Satanás responde: será que esse Jó aí, que você está tão orgulhoso dele, será que ele teme a você? Será que ele te respeita? Será que ele o adora de forma completamente sem motivo? Não é verdade que o Senhor mesmo encheu ele de todos os bens, de todos os presentes? O Senhor colocou uma cerca em volta dele, da sua casa e de tudo que ele tem? O Senhor abençoou as mãos dele para todas as obras que ele faz. Os seus bens se multiplicaram na terra. Agora eu quero ver você estender a tua mão e tocar em tudo que ele tem. Aí a gente vai ver se ele vai ou não blasfemar contra ti na tua cara. Esse verso é muito fascinante porque ele dá pra gente uma visão bem interessante sobre o caráter e a postura de Satanás. Ele não consegue compreender como é que uma pessoa pode adorar a Deus a menos que seja paga para fazer isso. E ele está certo de que se o Senhor remover a proteção e a provisão divina, Jó não vai ter qualquer razão para prestar qualquer tipo de respeito, de adoração ao Deus dos céus. Satanás assume que nós só amamos a Deus por causa das coisas que Deus nos dá. Ou para a gente dizer de uma forma ainda mais clara, Satanás considera todos nós um bando de interesseiros. E quando o dinheiro seca, aí não vai haver mais motivos para continuar essa relação com Deus. E o grande problema é que na grande maioria dos casos, Satanás tem razão. Em nossa grande maioria, nós somos sim um bando de mercenários. Na maior parte das vezes, nós queremos as coisas que Deus pode nos dar, só que a gente não quer uma relação verdadeira com Ele. E a grande prova é essa: o que nós fazemos quando as coisas são tiradas de nós. Vamos dar uma olhada aqui no caso de Jó, um pouco mais perto. Porque Deus permite que Satanás comece a arruinar a vida de Jó de uma forma bastante devastadora, desde que não o mate. E aí nos versículos 13 a 19, a gente já começa a perceber como é que Jó perde seus filhos, suas filhas, seus servos, seu gado, isso em 4 ondas consecutivas de tragédia. E é como se o telefone tocasse ali uma vez após a outra, anunciando desastre após desastre. E assim, ele perde toda a sua riqueza, todos os seus filhos, tudo isso de uma vez só, numa pancada só. E o mais impressionante de tudo isso é a resposta de Jó. A Bíblia diz que Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a sua cabeça, se prostrou em terra e fez sabe o quê? Ele adorou a Deus.
E aí vem a frase de hoje. Diante de toda essa catástrofe acontecendo de uma vez na vida de Jó, ele se vira para Deus e diz: "No saí do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Versos 20 e 22. O impressionante nesse texto é que Satanás estava completamente errado. A resposta de Jó é incrivelmente diferente da resposta média do ser humano natural. Ele sofre, claro que sofre, quem não sofreria? E ele expressa a mais profunda tristeza nos seus ossos, na sua carne, nas suas emoções. Só que ele abençoa a Deus no meio de uma tragédia insondável. E ao dar a outra face a esse mal, por assim dizer, Jó resiste ao diabo e alcança a vitória. Quem é Jó? Como é que ele pode ser tão diferente da média da humanidade? Ao longo desses próximos dias, a gente vai estudar um pouco mais algumas das suas frases, nas frases do seu livro, e a gente vai ver como ele representa a verdadeira humanidade. Ele nos mostra aqui, nessa sua vitória contra o sofrimento, a vitória que Cristo alcançaria contra Satanás. Não além do sofrimento, não a parte do sofrimento, mas apesar do sofrimento. Mas por agora, eu quero que você note essa percepção da completa falta de direitos que Jó aceita não ter. Ele não afirma que Deus deve algo a ele. Em vez disso, ele está profundamente consciente de que tudo que Deus deu para ele nada mais é do que um presente, um dom, é graça. Ele lida com o sofrimento através de um profundo apreço pelo dom da vida, pelos presentes que Deus o concedeu até agora. Ele não se senta lá no chão pensando: eu não mereço isso, que injustiça. E ele também evita o desespero de pensar: bem, será que eu não mereço isso de fato? A linguagem do merecer aqui não vai ser encontrada nos seus lábios. Ela vai ser encontrada, sabe aonde? Nos seus confortadores desgraçados, como a gente vai ver amanhã. Só que Jó rejeita completamente esse tipo de linguagem. Ele tem uma compreensão saudável da graça de Deus, que não age segundo um toma lá, dá cá, mas que dá e tira de forma completamente soberana, segundo a sua graça. Jó não esfrega suas realizações na cara de Deus com um ar desafiador de "porque eu?". E ele também não procura na sua alma os fracassos, as explicações justificativas dos porquês na sua vida. Ele percebe que Deus lida com presentes e não com remunerações, e muito menos com subornos. Isso liberta Jó para o luto, sem endurecer o seu coração ou sem desintegrar o seu caráter. Nenhum de nós pode ou conseguirá jamais evitar o sofrimento nessa terra de pecado. Essa é a grande realidade da humanidade. Só que antes da tempestade chegar, nós podemos sim nos preparar melhor e colocar o telhado e fortalecer as estruturas da casa. E o telhado e essas estruturas, no caso aqui, é essa convicção profunda da graça e da misericórdia de Deus. Nós seremos muito ajudados quando nós sofremos ataques, se nos lembrarmos agora, quando tudo está bem, quando tudo na vida está funcionando perfeitamente, de que tudo isso é um dom da graça de Deus. O bem que existe na nossa vida é a sua graça de nos conceder. E tudo aquilo que falta na nossa vida é direito dele reter. Mas a gente precisa confiar nele em todas as circunstâncias. Por quê? Porque nós não podemos e nem devemos ser um bando de interesseiros. A gente não está nessa relação simplesmente por causa das coisas materiais. Nós precisamos confiar em Jesus para ter Jesus em nossa vida. E aconteça o que acontecer, precisamos lembrar o tempo todo de que ele é e sempre será muito mais do que o suficiente.